Recentemente eu vi um vídeo no YouTube que me deixou um pouco assustado, para ser sincero. Eu vou dar uma passadinha no vídeo aí rapidão, é um shorts, para vocês darem uma olhada. Quem você salvaria, um ser humano ou um cachorro? Sendo bem sincero, um cachorro, cara. Como eu disse, é uma pergunta difícil, mas eu salvaria do humano, com certeza. A maioria das vezes salvaria a vida do animal. Já matou uma barata ou uma mosca? Cara, pior que não. Nunca na sua vida você matou uma barata ou uma mosca? Nada. Você já matou na vida uma barata ou uma mosca? Já. E se arrepende por isso? É triste, porque na verdade é a invasão de espaço, né? Você acha que a vida de uma barata e de uma mosca vale tanto quanto a de um cachorro? Acho que vale. O ser humano é o mais importante do que o cachorro, mas o cachorro também tem um grande valor. Ser humano e uma barata, se salvaria a barata, no caso? Sim, escolheria barata, sim. Como vocês puderam ver aí, né, nos shorts do canal, que eu vou estar deixando aí na descrição, as pessoas, né, o público no geral, infelizmente, eles não ligam, né, não valorizam a vida humana. Você pode ver aí claramente o cidadão comum aí valorizando muito mais a vida de uma barata, a vida de um animal, seja ele um cachorro ou às vezes qualquer animal, do que a própria vida humana. E isso, no meu ponto de vista, eu não sei no da maioria, né? Eu não sou a maioria, mas no meu ponto de vista, isso é horroroso. Eu, você, nós, todo mundo aqui, nós somos humanos. E é meio pesado você parar para pensar que existem pessoas que te jogariam no lixo por outras espécies, por outros animais, né? Porque, querendo ou não, o ser humano também é um animal, né? A gente tem ancestrais em comuns com os primatas, né, e tal. Então, no fundo, seres humanos ainda são animais. Mas é muito triste você ver pessoas que simplesmente preferem colocar a vida das outras coisas acima das de humano. Eu acho isso muito absurdo. E às vezes eu tento chegar numa conclusão, num motivo pelo qual as pessoas fariam isso, e a maioria das justificativas, né, que essas pessoas dão é que o ser humano é cruel, né? Que o ser humano é mau e que o cachorro, por exemplo, ele não tem maldade nele, ele é leal, bondoso. E esse é um ponto que eu discordo. Eu digo que eu discordo. Sim, concordo. O ser humano já fez coisas horríveis durante toda a sua história. Mas, assim como os outros animais, em relação à injustiça, em relação à maldade, ele não é muito diferente. Existem muitas espécies de animais que, se a população conhecesse melhor, também diriam que são espécies cruéis. Ora bolas, quantos insetos que eu já vi que a fêmea come um macho depois da copulação? Você acha que é bacana uma fêmea comer um macho depois da copulação? É biologia, isso é fato. E isso está na estrutura intrínseca do animal. E não tem nada de errado com isso. A natureza, em si, ela é um lugar cruel. Mas você falar que o ser humano, exclusivamente o ser humano é cruel, isso está errado. Porque se você observar as espécies no meio ambiente, né, se você for dar uma olhada, pisar em um pouco de grama e entrar em uma floresta, uma mata fechada, você vai ver a crueldade que é o reino animal. Pô, é muito comum você ver até entre indivíduos da mesma espécie sinais de canibalismo, de altíssima competição e entre outros, né? Por exemplo, hamsters, quando tem as suas crias, né, os seus filhos, o macho, às vezes, dependendo da quantidade de filhos, ele simplesmente come as crias porque não há necessidade. Mesma coisa com alguns caranguejos, espécies de crustáceos e outras espécies por aí. Então, esse argumento de que o ser humano é cruel, eu não acho ele válido. Eu acho que as pessoas têm essa percepção de que o ser humano é cruel e que os animais não são, porque elas estão no meio humano, né? Você convive com os humanos, você não convive
diretamente com os animais silvestres, os animais selvagens. Você não convive. Assim, óbvio, claro que existe uma parcela da população que tem contato claro. A grande maioria desse contato é por cativeiro, que é outra questão, mas mesmo que você tenha um contato mínimo com a vida selvagem, você vai chegar na impressão, para ser mais exato, de que o ser humano é mais cruel. Mas isso é só porque você vive com os seres humanos. Você vive um ambiente de seres humanos. Então, quando você pega a sua experiência do dia a dia, você não tem um método comparativo. Você não pode falar, o ser humano é cruel e a outra espécie não. Você não está inserido dentro daquela sociedade, daquela espécie. E mesmo que você fale, não, mas a gente tem animais de estimação, eles são carinhosos. Eu já vi muita notícia de cachorro que trucidou, arregaçou o rosto de várias pessoas. Você vai dizer que eles são cruéis? Você vai dizer que eles são maldosos? Não considero. Não vejo desse jeito, né? Mas aí você pode comentar, que eu também vejo muito como argumento. Não, mas diferente dos animais, os seres humanos, eles são lógicos. E mesmo lógicos, eles ainda são cruéis. Eu discordo. O ser humano, ele tem sim a sua consciência, né? Ele tem sim a sua capacidade crítica. Mas eu digo ainda que a gente é animal. Nós ainda temos nossos instintos animalescos, né? Temos vícios, temos as nossas vontades carnais. Em essência, no fundo, ainda somos animais. E sim, nós fizemos coisas cruéis durante toda a história da humanidade. Existem vários exemplos de desmatamento, crueldade com nós mesmos, né? Escravidão, poluição e tal. E você poderia usar como argumento que o ser humano é uma das espécies mais destrutivas do mundo. Mas isso se deve a, primeiramente, sua capacidade intelectual, que fez com que ele se expandisse e crescesse muito. E, consequentemente, as suas ações elas são em escala maior, né? Se a gente for ver em uma escala menor, existe destruição também com animais comuns. Você já ouviu falar de praga de gafanhotos, infestação de ratos? Existem sim casos em que os próprios animais, dito por muitos como bonzinhos ou sem maldade, que eles causaram grandes estragos. Eles só não são na mesma escala que os seres humanos. Mas aí você fala, mas ser humano não pode cometer erro. Ser humano não pode fazer estrago. Ele tem que usar a cabeça, ele tem que ser racional. E eu concordo. Mas o ser humano não é perfeito. E, principalmente, o ser humano, ele aprende. Com o tempo, à medida que os anos passam, eu vejo uma melhoria. As coisas, no passado, eram muito mais cruéis que hoje em dia. E, claro, hoje tem vários problemas ainda. Existem vários problemas de direitos humanos pelo mundo. Mas antes, era um negócio até legalizado, né? E por mais que ainda em alguns países seja, você pode chegar à conclusão que com o passar dos séculos, a sociedade foi melhorando. E é nisso que eu acredito, sabe? Eu acredito que esse ódio que alguns têm para com o ser humano, né, para com a humanidade, ele não se justifica. Por mais que o ser humano tenha cometido erros, sim, concordo, assim como qualquer animal cometeria, simplesmente pelo livre-arbítrio, pela escolha e pelo fato de ninguém nascer sabendo, é normal que a sociedade ela cometa erros durante seu período de história. Mas o que é o mais importante que eu considero é a capacidade dela de evoluir, de aprender com seus erros. Ora bolas, no século passado as mulheres não podiam nem votar. 2 séculos passados existia escravidão ainda. Então, assim, muitos direitos, muitos erros foram consertados com o tempo. E se você não tem fé, se você não acredita na sua própria espécie, na própria capacidade da sua espécie de melhorar e de dar um passo adiante, quem é que vai acreditar? Você acha que os outros animais têm essa capacidade de, não, eu acredito em você, eu acho você bom. Não,
a gente tem que fazer isso por conta própria. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se ajudar, a gente tem que evoluir junto. A gente não pode simplesmente largar o nosso de lado só porque uma ou outra pessoa cometeu determinada atrocidade, determinada maldade. Eu acredito sim que a gente deve se esforçar para construir um lugar melhor, um mundo melhor. E sim, a gente tem que aprender com os nossos erros do passado. E aprendendo com eles, a gente consegue tornar algo melhor, né? A gente consegue melhorar. Então, não é sobre o ódio incondicional à humanidade, dizendo que ela cometeu vários erros, que é maldosa. Não. Isso não é somente do ser humano, tá? Isso é natural. Natural, vem da natureza. É comum. E a gente, como seres pensantes, a gente escapa um pouco disso, né? Mas essa escapatória, ela não é tão instantânea quanto alguns pensam, né? Ela vem com um processo. E não é porque você é um ser humano que você nasce sabendo daquilo que é correto ou daquilo que é errado. Não, existe um processo educacional. As pessoas aprendem dia após o outro. E se elas aprenderem errado, elas vão fazer errado. Não é culpa necessariamente delas, sabe? Existe todo um processo de obtenção do conhecimento, de crescimento, e esse processo tem que sim ser respeitado, né? Então, eu levanto, né, o questionamento. Por que que as pessoas odeiam tanto o ser humano? Por que que as pessoas não lutam, não brigam por algo melhor? Sim, eu compreendo que às vezes a gente sente raiva, principalmente com algumas notícias que a gente vê em jornais, em documentários, de coisas muito absurdas, mas ainda é fato que nós somos animais. Nós cometemos erros, mas principalmente nós podemos aprender com eles, podemos melhorar. Mas isso não vai ser possível se a gente não primeiro acreditar em nós mesmos, acreditarmos na nossa espécie e ajudar-nos, né? Temos que nos ajudar uns aos outros. Então, eu não entendo realmente esse ódio meio superficial que alguns têm contra os seres humanos, né? Talvez porque estejam muito ligados no jornal, e admito, o jornal só passa notícia cruel. Se eu visse jornal todo dia, eu estaria passando mal também. Mas eu digo que jornal não diz todas as verdades do mundo, tá? Existem muitas pessoas boas aí fora, muitas pessoas gentis. É só olhar em volta. Olha para tudo aquilo que você tem em volta. Olha para sua casa, para sua cama, para seus parentes. Essas pessoas que construíram essa infraestrutura que você usa e essas pessoas que cuidam de você, elas não fazem porque são cruéis, elas são boas. E eu acredito sim que a maioria da sociedade é boa sim. É só olhar em volta. Olhe em volta em tudo que o ser humano já construiu, em tudo que o ser humano já criou, e você vai ver. Você vai ver a bondade do ser humano. Mas, primeiramente, né, tem que acreditar. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar, né? Bom, o que você pensa aí? Você pensa que o ser humano é cruel? Você pensa que dá pra melhorar? Ou que a gente é uma espécie perdida? Comenta aí nos comentários. A gente vai poder discutir bacana sobre os assuntos e levantar novas ideias e pontos de vista. Então, é isso pelo vídeo de hoje. Obrigado a todos pela atenção e nos vemos no próximo.